Então, hoje, a irmã até falou, é o último dia. Eu falei, meu Deus do céu, a última quarta-feira, né? A irmã Paula falou, mas hoje é a última quarta e é o tema, dentro da série, é o tema, obrigado, meu amor, é o tema, dentro da série Viva Reinando, é o tema como reinar em meio em tempos difíceis, né? E uma das coisas, como foi falado aqui já na abertura, a coisa mais difícil é você conseguir reinar em tempos comuns. Já é difícil. Existem forças contrárias. Aprendam isso, tá, gente? Na hora que você entender isso, a sua vida vai ser mais leve. Você já sai. Você sabia que uma criança já nasce endividada? Uma criança, ela já nasce devendo por volta de R$ 3.000. Eu estou falando porque isso eu já estudei alguns anos atrás, quando eu fui formar um curso de finanças, é uma média de R$ 3.000. É por isso que a gente, quando cresce, é um déficit muito grande para você conseguir se estabilizar. Tem gente que fica a vida toda e não consegue se estabilizar. Então você já nasce, não é culpa de Deus, não tem nada a ver com Deus, é o sistema. Você já nasce pagando imposto, você já nasce já. Gente, paga para nascer, paga para ficar doente, paga quando morre, paga em todo momento. Às vezes a pessoa morre e aí fica uma dívida enorme para a família. Você está entendendo? Então, e cada vez que você vai casar, paga. Paga no cartório, paga no salão, e os valores cada vez são maiores. Antigamente você alugava um salão e fazia uma festa lá dentro das suas possibilidades. Né? Tudo bem que agora voltou a ter esse tipo de salão. Mas hoje em dia, se você quiser um salãozinho melhorzinho, você vai ter que pagar 10, 20, 30, R$ 40.000, porque tem que ser com tudo junto. Cadeira. Antigamente não, deixa que eu levo a cadeira da minha casa. Vou levar banquinho. Agora não pode, tem que ser com a cadeira junto, então isso aumenta. Então, a vida, você já tem que entender que já vai vir uma força contrária. Ai, pastor, isso me deixa muito preocupado. Não. Quando você já sabe que tem uma força contrária, você empenha mais força para ir para frente. Se você está vendo que tem um vento forte, você precisa ir para lá, então você tem que botar força, senão o vento vai te jogar para trás. E as pessoas não entendem isso. Elas levam a vida como se Deus fosse aliviar para elas. Deus não aliviou nem para o filho dele. Deus não aliviou para nenhum dos profetas. Deus não fez ninguém pular o deserto, passar por cima, não. Teve que passar pelo deserto. Então, tempos difíceis vão acontecer. A gente tem que ter esse entendimento. E não espere pelo sistema mundano. Eu já ensinei para vocês, como pastor, como líder espiritual, como professor, como mentor espiritual, eu também já ensinei a vocês que existem 2 sistemas operando no mundo. Não é um sistema só, são 2. É o sistema de Deus, que é o sistema espiritual, é o sistema que abençoa as pessoas, que livra, que guarda, que protege. É o sistema positivo. E existe o sistema do mundo, o sistema político, governamental, o sistema que quer arrancar de você a todo custo. E o sistema, ele é impiedoso. Por exemplo, você sabia... É melhor não falar sobre isso, não. Vamos pular. Eu fico esperando, que eu gosto. Isso é gatilho de carência. Eu espero vocês falarem, fala, pastor, porque aí eu vou lá e falo. Estou brincando. Mas, olha só que triste. Você já parou para pensar? Vê se há alguma semelhança no que eu vou falar para vocês agora. O nosso sistema de ensino, que é bom, nós temos aí, né, os professores se arrebentando. Eu não estou falando sobre os professores. Vou falar agora do sistema, ok? Educacional do Brasil, principalmente. Você já parou para pensar? Vamos fazer um comparativo? Você está na escola e toca um sinal indicando que é o horário da merenda. Né? Não sei se ainda é assim, na minha época era assim. Quem é da época que tocava aquele sinal altíssimo, né? A galera aí, né, lembra disso, né? Agora eu não sei como é que tá mais. Mas tocava um sinal e todo mundo saía, aí fila para pegar a merenda. Depois você tinha que fazer as provas, né? A prova para você ser aprovado ou reprovado, né? E as provas, você fazia perguntas ou você respondia perguntas? Respondia várias perguntas, ok?
Tá entendendo? Agora vamos para a indústria, para empresas. Se você comparar o sistema escolar com o sistema de uma empresa, é a mesma coisa, né? Muitas empresas, agora não mais, mas antigamente também tinha um sinal, principalmente naquela época dos operários mesmo, tocavam a sirene, era uma sirene, aí os operários saíam, pegavam a marmita para ir comer. Igualzinho ao sistema da escola. Fila para tudo. Aonde você vai é fila para tudo. Se você for fazer um comparativo, que eu não vou gastar tempo com isso aqui agora, porque o foco é outro, mas só para você entender, é a mesma, é como se você estivesse lá, aí não pode fazer perguntas, você não pode questionar, você não pode fazer perguntas, você só pode responder. Então você é doutrinado na escola, a forma de leitura é totalmente errada, te ensina a ler devagarzinho. Aí você cresce com dificuldade de ler, não gosta de ler, porque você não foi ensinado a isso. A história do Brasil é só aquilo que está no livro. Vocês estão entendendo isso? A história do Brasil se resume ao livro que você e eu estudamos. Então o sistema ele só te dá literalmente aquilo, pequenininho ali, aquela informação, um pouquinho de cada coisa, te reprova por uma nota. Quantas pessoas ficaram reprovadas e ficaram, né, perderam etapas da sua vida por causa de uma nota. Você ficou reprovado, aí você fica adulto, aí você vem para aqui para fora. As empresas é o mesmo, é como se eles estivessem preparando a gente para cair dentro de um sistema. Você é doutrinado a não perguntar, a não questionar, só responder, e se não for bem, você é reprovado, você é demitido. A escola nos demite. Vocês estão entendendo isso? Conseguiram alcançar isso? Ah, pastor, e agora? Deixa quieto. Vamos aprender a reinar na nossa vida. Vamos aprender a sair desse sistema e a tomar a rédea disso. Você já parou para pensar que na escola, a maioria é escola particular, algumas escolas agora implantaram, nós estamos em outro tempo, mas até, sei lá, 5 anos atrás, não se ensinava, não se ensina ainda finanças na escola, gente. Como lidar com dinheiro, como administrar, como investir, não ensina. Não ensina. Eu já estudei em escolas particulares, um pequeno período, quando eu era pequeno, e lembro até hoje de uma aula que eu tive, que a professora que estava fazendo economia, uma das donas da escola, foi lá dar uma palestra para a gente, algo muito fora do quadro, uma palestra, e ela falou para a gente como era feito o dinheiro, aí falou sobre o PIB, aí que o dinheiro era feito de acordo com não sei o quê, não sei o quê. Foi o máximo que eu ouvi sobre finanças na escola. E aí, na escola da minha filha, na escola onde minha filha estuda, escola da minha filha não, né? Eu não tenho escola nenhuma, né? Escola onde minha filha estuda, ela agora botaram lá um livrinho fininho, Educação Financeira. 1 mais 1 é 2, com 2 maçãs, 5, 3 maçãs, você joga fora, não sei o que. Vocês estão entendendo? Então, o que a gente tem que fazer? Buscar o conhecimento fora. Buscar o conhecimento de Deus. Porque Deus se preocupa, a Bíblia fala, tem 3.254 versículos na Bíblia. 3.254 versículos na Bíblia que ensinam sobre dinheiro. A Bíblia, é por isso que Deus é perfeito. Ele colocou todas essas informações que eu falei aqui agora para vocês e todas que eu estou ensinando para você na Bíblia. É por isso a importância disso aqui que vocês estão fazendo hoje. Buscar um conhecimento. Isso é culto de estudo da palavra. Não é uma pregação convencional. É onde o pastor, o líder espiritual, vai ensinar algo fora do que é falado dia de domingo. Porque eu conheço igrejas que fazem o culto de estudo da palavra, mas é igualzinho de domingo, aí misturam as coisas. Não, se é culto de estudo, vamos sentar e vamos aprender. E vamos perguntar. Vocês sabem que aqui você pode perguntar nesse culto, né? É um culto interativo. Então, assim, existe um sistema operando de Deus, que é esse que eu acabei de falar, que te ensina coisas que você não vai aprender em lugar nenhum. É revelação do céu isso. Discernimento, sabedoria, entendimento. O Espírito Santo te ajudando como guia, como instrutor, como orientador. Olha o que a Bíblia diz. Que o Espírito Santo nos ensina todas as coisas. Na escola, acabei de te provar que você não aprendeu nem 1%. Vocês não conhecem 1% da história do Brasil.
1% da história do Brasil. Então, quando você busca um conhecimento do sistema de Deus, a sua mente faz assim, ó, explode, mas positivamente você começa a entender melhor as coisas, a enxergar melhor a sua própria vida. Só que isso não é sobre os outros, é para você sair agora querendo falar o que você ouve aqui para as pessoas de maneira querer corrigir. Ah, você estudou na escola e isso aí é besteira. Não, não faça isso. Corrija em nós, corrija em você aquilo que você entende que precisa melhorar. Eu preciso disso. Eu quero mais disso. Eu quero crescer nisso. Eu quero buscar mais disso aí. E eu quero descobrir, Senhor, me revela o que o Senhor tem para mim. Então, o nosso estudo de hoje vai falar sobre crises. E olha, nós estamos numa fase, vai falar sobre crise não, né? Como reinar sobre a crise. Mas olha só que triste. E a geração agora, nossos filhos, está pior ainda. Porque antigamente a gente não tinha um ensinamento muito top, mas a gente era mais forte. Chamava-se pilha. Botar pilha. Alguém botava pilha, me chamava de cabeçudo, orelhudo, era pilha. A gente resolvia ali mesmo, ou botava pilha também, ou brigava, ou fazia alguma coisa. Hoje em dia, não. A pilha agora chama-se bullying. Bullying. Aí a criança já fica com problema, já vai ter que ir para o psicólogo. Os professores agora, com razão, né? A direção fala, é psicólogo, é terapeuta, é pai de santo, é pastor, manda aí para todo mundo, vai lá buscar ajuda. E antigamente não falava nem psicólogo na minha época. E se chegasse em casa chorando, a psicóloga residencial atendia na porta. Tá chorando por quê? Tá chorando por quê? Se você tem uma mãe que te arrebenta, aprenda a se virar. Era assim. E eu tô aqui, ó, bonzinho. Entendeu? Não estou falando dos excessos, que as mães batiam com excesso, não estou falando sobre isso. Mas são uma geração muito mais forte, somos uma geração muito mais forte. Hoje em dia as crianças são muito fracas emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente. Vocês estão entendendo isso? Então, por isso, hoje, nós, tanto os mais novos aqui e os mais maduros, precisamos entender e recuperar o tempo perdido. É possível. O conhecimento de Deus ele é tão tremendo, irmão Douglas, que em um ano é capaz de você crescer 2, 3, dependendo da sua busca, até 5 anos você cresce em um ano ouvindo a palavra de Deus. Quem acredita nisso, diga amém. Em um ano, escuta o que eu estou falando. Se vocês propuserem no coração de vocês, propor ali no coração, amalgamar no teu coração, 2025 eu vou buscar o conhecimento de Deus, das coisas de Deus, da palavra de Deus, eu vou focar nisso para a minha vida. Está arriscado você crescer nesse ano de 2025 10 vezes mais do que você cresceu em todo o teu período escolar. Por quê? Porque junto com o conhecimento de Deus vem sabedoria, discernimento, entendimento, visão espiritual, e aí você começa, mesmo que você não tenha estudo, vai te vir uma sabedoria que você não sabe nem de onde está vindo. A gente sabe de onde, mas você vai falar, meu Deus, como é que eu cheguei nessa conclusão aqui? Chama-se na teologia iluminação. O Espírito Santo te ilumina, porque é Ele quem nos ensina todas as coisas. Amém? Então vamos juntos aí. Cadê o... tá ali. Gente, vocês estão participando do sorteio, ó. Tá aqui, ó. Tá aumentando aqui, hein, gente. R$1.000 aí. Se você não quiser, compra umzinho, pelo menos se você ganhar, você dá para mil. Não quer? Mas participe aí desse sorteio que vai abençoar a sua vida, tá bom? No final, se der tempo, a gente fala disso. Vamos lá. Então, é o quarto tema da série. Ainda tem ano que vem, tem mais. Como reinar em tempos de crise. Por favor, irmã Rafaela, coloca para mim a leitura. Eu quero fazer essa leitura rapidamente, só para você entender que tudo que eu ensino, que o pastor Ney fala, está na Bíblia. Por mais louco que pareça, porque talvez você não conhece, você não ouviu falar. Então não despreze. Deixa eu concluir a minha tese para depois você tirar sua conclusão. Mas está na palavra, em Gênesis, capítulo 41. Nós vamos ler rapidamente. Isso aqui, ó, olha que incrível. Gênesis significa início, começo, perdão. E aí o que acontece? Lá no início, nosso Deus, nosso Pai já definiu tudo para nós. Olha como é que você tem que reinar em 2025. Então Faraó contou o sonho a José. Sonhei que eu estava em pé, à beira do Nilo,
tá? O faraó narrando ali para José. Vamos lá. Quando saíram do rio 7 vacas belas, gordas, fortes, que começaram a pastar entre os juncos. Juncos era um tipo de mato, tá? Que crescia assim, tipo no brejo. Atrás delas saíram outras 7 raquíticas, muito feias e magras. Nunca vi vacas tão feias em toda a terra do Egito. Isso ele narrando para José. As vacas magras eram feias, as vacas que eram feias, magras, né? Comeram as 7 vacas gordas que tinham aparecido primeiro. Olha que loucura. As vacas mais magras comeram as vacas, né, mais fortes. Vamos lá. Mesmo depois de havê-la comido, não parecia que tivesse feito, pois continuavam tão feias como antes. Em seguida, acordei. Olha, acorda do sonho. Ainda vi o meu sonho 7 espigas de cereal, graúdas e boas, que cresciam em um mesmo talo. Depois delas, brotaram outras 7 espigas de cereal mirradas e ressequidas pelo vento leste. As espigas mirradas engoliram as 7 espigas boas. Contei isso aos magos, mas nenhum deles foi capaz de me explicar. Tem aí? Tem mais? É até a 34, né? O faraó é até 24 ou 34? Hã? 42. Então vamos embora. O faraó teve um único sonho, disse-lhe José. Deus revelou ao faraó o que ele está para fazer. Pulou? Não, né? Tá certo, né? As 7 vacas boas são 7 anos. Aí vem a revelação do sonho, tá? Todo sonho tem um significado. Quer dizer, perdão, nem todo sonho tem, porque você tem que avaliar se você comeu muito, isso traz pesadelos. Se você tomou algum remédio que traz pesadelo, ou não tomou o remédio que você toma, vai te dar pesadelo, ou um remédio que dá um pesadelo terrível, super fraquinho, mas é o melatonina. Você toma, você sonha com a Disney, fica doidão à noite. Não toma não, irmão. Aí, um remédio tão fraco, tão bobo, mas mexe, né? Enfim. E aí você tem que ver. Eu tive um sonho que eu fui para Disney. Tomou melatonina? Então não é de Deus, é a melatonina. Tem que ter esse discernimento, ok? E tem sonhos. Agora, quando é que um sonho é espiritual, como esse que eu estou narrando aqui? Quando você lembra de detalhes por detalhes no outro dia, e aquilo fica na sua cabeça, e aquilo te incomoda, ou no mesmo dia, ou na madrugada, ou você acorda apavorado, e isso é um sonho espiritual, entendeu? Quando é algo que mexe com o seu corpo, alma e espírito, entendeu? E de preferência você lembra bastante mais do que os outros, tá? Vamos lá, então as 7 vacas foram lá, isso significa que são 7 anos, as boas são 7 anos, e as 7 espigas boas são também 7 anos. Trata-se de um único sonho. As 7 vacas magras e feias que surgiram depois das outras, e as 7 espigas mirradas, ressequidas pelo vento leste, são 7 anos. Serão 7 anos de fome. E é exatamente como eu disse a Faraó. Deus mostrou ao Faraó aquilo que ele vai fazer. O sonho é geralmente um aviso, né? É a lei do aviso. 7 anos de muita fartura estão por vir sobre toda a terra do Egito. Mas depois virão 7 anos de fome. Então, todo o tempo de fartura na terra do Egito será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura na terra não será mais lembrado, ou seja, a crise. O sonho veio ao faraó 2 vezes porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-la. Por isso, o faraó procure um homem criterioso. Olha aqui, vamos lá. O sonho falou de uma crise que haveria de vir. Aqui vai uma lição para vocês. Antes de qualquer mal, Deus avisa. Antes de qualquer situação, Deus avisa. Deus está avisando o que vai vir sobre a terra, usando homens de Deus, mulheres de Deus, para avisar. Então, qual é o segredo? É ficar ligado, não é ter medo. É ficar ligado e fazer o que Deus vai orientar, ok? Aí Deus foi lá e revelou para José o que significava aquele sonho, ok? E Faraó também deve Aí ele vai lá e vem com a instrução de alguém que sabia do sistema de cima. O sistema da terra ia passar por uma crise, mas José, ele estava aqui nesse sistema. Lembra da postura de José? José fazia parte desse sistema. Então, ele vai lá e orienta
procure uma pessoa sábia, tal. E o faraó também deve nomear supervisores. Aí ele vai orientando. Olha a sabedoria de José. Nunca botou o pé numa faculdade. José saiu do poço ele foi para o palácio, do palácio ele foi para a prisão, depois voltou para o palácio de novo. Não teve nem tempo de estudar o garoto. Mas vocês viram a postura como José agia diante das questões? Aí ele vai lá e fala, né? Procura uma pessoa que tenha sabedoria e tudo mais, assim. Aí ele diz, faraó também deve nomear supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Olha ele dando consultoria aí, ó. Eles deverão recolher todo o mantimento. Ele vai falando o plano, ó, que produzem, que puderem nos anos bons que virão e fazer estoque de grãos que, sob o controle de Faraó, serão armazenados nas cidades. Vamos lá? Esse estoque de mantimento servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. O plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus oficiais. Por isso, o faraó lhes perguntou, será que vamos achar alguém como este homem em que está o Espírito de Deus? O faraó já identificou que alguém para lidar com aquela situação teria que ter um espírito inabalável, teria que ter sabedoria do alto. E ali, tudo que ele falou, vocês observaram que ele fez um plano de ação. Aquilo ali é um plano de ação. Olha isso, gente. O que Deus quer falar com a gente? Quando você, antes da crise, comece a se planejar, comece a saber o que eu faço se isso acontecer. Eu vou começar a pensar, olha isso. O sistema de Deus e o sistema do mundo. O sistema está aí, ó. Natal, Ano Novo, não é pecado, tá, gente? Nós aqui não pregamos que Natal é do diabo, que árvore de Natal é do diabo. A árvore de Natal tem uma história assim. Eu já estudei muito sobre essa história, mas não é do diabo. Quem fez o pinheiro foi Deus. O que você não pode é botar o Papai Noel nas coisas. Aí complica, porque aí você está meio que, tá? Mas sem condenação a ninguém, mas, enfim. Só que o que pega é esse espírito do Natal, de consumismo, de alegria falsa. Aprenda a curtir as datas. Eu amo Natal. Eu não festejo o ano inteiro, mas Natal e Ano Novo eu fico todo bobinho. Eu já começo a comer ameixa desde quando começa a brotar ameixa no sacolão, eu já como ameixa. Eu compro o abacaxi, porque lá em casa, né, o povo tem alergia a abacaxi. Aí eu boto o abacaxi lá só para sentir o cheirinho do abacaxi, porque eu gosto do cheiro do Natal. Eu falo, às vezes eu vou em algum lugar e falo, é o cheiro do Natal. Todo mundo, cadê o cheiro? Eu estou sentindo o cheiro do Natal. Tem umas flores nos lugares que dá um cheiro diferente. Eu fico todo serelepe. Não tem problema, não estou dizendo que você não possa se alegrar. Aí o pastor falou que a gente não pode fazer a ceia. Está suspensa, aí vai ligar para os parentes. Está suspensa a ceia na minha casa, porque o pastor falou que é do Satanás. Não falei nada disso. Ceia é boa, você pode ceiar, você pode fazer o que você quiser. Só não entre nessa frequência e se esqueça da sua própria vida. Você precisa se preparar espiritualmente para o ano que vai entrar. Tem gente que se desarma, tem gente que abre a alma, aí vai vir os parentes para a tua casa, você está com a alma aberta, fica feliz. Aí eu já ensinei o que abre a alma, né? Cirurgia, mulher ter filho, ganhar presente, receber visita, uma série de coisas que abre a alma. No Natal é tudo isso junto, com exceção da cirurgia. Porque você recebe pessoas, se alegra a tua alma, recebe um presentinho, mesmo que seja uma meia furada, mas tu fica todo bobinho, e começa aquele clima e você vai abrindo a alma, daqui a pouco quando vê, tem confusão, você está triste, está magoado, alguém deu uma palavra ruim e você ficou triste. Então, o que acontece? Eu vejo José extremamente olhando para o que Deus avisou num sonho para Faraó. O que ele faz? Ele começa já a pensar em instruções do que fazer. Vocês estão entendendo como é que reina sobre as crises? O pessoal espera chegar. Vamos esperar março. Olha o que o sistema do mundo fala. Vamos esperar março. O ano começa em março. Ei, meu já começou há muito tempo, irmão. Em junho eu já estou pensando. Eu não sou escola de samba, não, mas eu já começo a ouvir as coisas com antecedência. Então, o povo do mundo faz isso, se antecipa às coisas. E às vezes o cristão, Deus é comigo. Aí vem e acha que Deus... Não, é o sistema lá de cima e nós estamos no sistema de baixo. Vocês estão entendendo? Então, muita coisa, se você não se alertar, você vai estar
perdido no sistema. Tá? Então, o que ele faz? Ele vai lá dar orientação. Será que vamos achar alguém? Aí ele conclui. Vamos lá. Então o faraó disse a quem? A José. Uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, um cara como você, com esse conhecimento, não há ninguém tão criterioso e sábio. Olha isso. Faraó era crente? Não. Mas Faraó viu nele algo diferencial. O camarada teve discernimento espiritual para saber sobre um sonho, ele teve todo o planejamento do que fazer e ainda falou, olha, tem que armazenar de cidade, supervisores. Isso para aquela época era um pensamento além. Olha isso, sabe o que Deus faz quando você busca Ele? Ele te dá uma sabedoria milenar. Porque naquela época, um menino como José, que era um rapaz, ele ter esse entendimento de que ele teria que o faraó teria que eleger administradores. Naquela época nem sabe, um menino como ele que veio escravo, mas ele teve o conhecimento do pai, ele teve todo ali do pai, né, Jacó, todo a instrução, e ele buscava Deus. José, ele tinha um Wi-Fi dele, meu filho, aberto para as coisas de Deus. José era tão cheio de energia boa, tão poderoso, que os ossos dele carregavam a energia dele. Quando ele morreu, levaram os ossos dele para outra cidade lá. Ele mesmo falou, leva os meus ossos para outra cidade. Primeiro, porque ele não queria ser enterrado lá naquele lugar, Egito. E segundo, que a energia que é nele, que havia nele. Vocês estão entendendo? Assim como Eliseu e Elias, né? A capa de Eliseu tinha energia de Eliseu, de Elias, né? Ou seja, o que eu quero que você entenda? Você precisa começar a buscar essa energia. Quando eu falo de energia, eu estou falando espiritual, tá? De você falar, Deus, eu quero ter esse discernimento. Só através do conhecimento. Se isso vocês já estão buscando. Mas ano que vem é um novo tempo. Então você precisa determinar. Hoje você encerra o ciclo da quarta-feira aqui, esse ano. Você tem que sair daqui disposto a renovar isso. A vida é um renovo. Sua pele se renova, seu cabelo se renova, seus órgãos por dentro se renovam. Tudo se renova. Tudo que é de Deus se renova. Se eu martelei lá a unha, ficou ruinzinha aqui, agora já está se renovando, está saindo. Vocês estão entendendo? Tudo que é de Deus se renova. Aprenda isso, a se renovar. Eu vou renovar a minha aliança com Deus para 2025. Eu quero continuar buscando e aprendendo, tá bom? E ainda por final aqui do texto, você será encarregado da minha casa. Aí ele bota José como responsável. E todo o meu povo acatará as suas ordens. Olha aí, José, um menino que veio, sofreu, que todo crente conhece a história de José, já pelo conhecimento, pelo entendimento. Você viu José falar em línguas ali em algum momento? Você viu ele rodopiar? Você viu ele dar cambalhota? Você viu ele impressionar o faraó? Com o que ele impressionou o faraó? Conhecimento. Com conhecimento vem a sabedoria, o discernimento, tudo isso. Então, e todo o meu povo acatará as suas ordens. O cara era escravo, já botou de governador. Somente em relação ao trono serei maior que você. Ele era abaixo do rei. Entendeu? Em seguida, o faraó tirou do dedo seu anel oficial e colocou... Gente, o anel era aquilo que ele selava e não podia nem voltar atrás. Entendeu? Esse anel foi utilizado pelo rei, se eu não me engano, foi o rei Ciro, quando Daniel foi jogado na cova dos leões, ele sancionou, né, essa lei, que embriagaram, ele era amigo de Daniel, embriagaram o rei para tramar contra... foi até o que aconteceu com a filha, né, que ela relatou aí da irmã Paula. Fizeram mal, mas Deus transforma o mal em bem. Aí o rei foi lá e teve que jogar Daniel, porque ele tinha batido o anel, ele tinha carimbado com o anel dele. Então o anel era um instrumento de autoridade, você entendeu? Do rei. O rei vai lá e dá o anel para José, em outro episódio, dá a José. Ele o vestiu com roupas de linho fino e lhe colocou no pescoço uma corrente de ouro. Também o fez subir na carruagem do vice-regente que lhe pertencia à frente e iam gritando, ajoelhem-se. Assim José foi posto no comando de toda a terra do Egito. Eu vou parar aí. Você já entendeu? Uma crise sendo anunciada,
e a postura de um homem de Deus, que pode ser de uma mulher de Deus, como já tiveram vários casos de mulheres que ajudaram. A esposa de Nabal, uma crise se instaurou sobre a família dela. Davi ia matar a família dela por causa da atitude do marido. Ela vai lá com muita sabedoria, com graça, foi lá e desfez a crise que ia vir sobre a família dela. Então, o que eu quero que você entenda com esse ensinamento é que, se vocês buscarem o conhecimento de Deus, se vocês focarem no que está sendo ensinado para vocês, vocês vão reinar na terra. E reinar na terra não é sobre você ser rei ou rainha, no sentido literal da palavra, mas é você aprender a controlar as questões que estão ao seu redor, entendendo que você não faz parte. Nós estamos no sistema do mundo, mas nós não fazemos parte desse sistema. Então, se eu não faço parte desse sistema e faço parte do sistema do céu, eu quero, mesmo estando aqui, acessar as informações do céu. Você tem que abrir o seu Wi-Fi do céu, irmão. Abre o Wi-Fi do céu que você vai pegar cada informação que você vai ficar doido e vai te projetar em 2025. Amém? Então, vamos lá? Sempre teremos crises em nossas vidas. Isso aí você tem que bater esse martelo. Ah, meu Deus, aconteceu isso. Para com isso. Para com isso. Vai acontecer, eu não estou declarando ao longo dos anos, um ano inteiro, 2025. Você não vai ficar dodói, eu não vou ficar dodói? Vai ter uma febre, um resfriado forte, uma dor de cabeça, não vai ter? Pode acontecer em nome de Jesus, eu não quero que bata com carro, mas se bater com carro, vamos resolver. Agora, meu Deus, ai meu Deus do céu, ai meu Deus, ai, sabe o que significa isso? Você não está tendo controle da sua vida e qualquer coisa te descontrola. Aí eu te pergunto, até quando você vai viver assim? Qualquer coisa te tira do eixo. Qualquer coisa te descontrola emocionalmente, psicologicamente, socialmente e espiritualmente. Você está bem na igreja, você está firme, aí porque uma irmã não falou com você, o pastor não falou. Agora mesmo, ó, quem está aqui já me conhece, eu ando a 350 por hora. Aí eu procuro dar uma atenção para as crianças e tal, tal. Aí eu cheguei aqui, estava o irmão Douglas ali e a irmã Simone aqui do lado dele. Eu vim com um negócio na mão que eu prometi de trazer para a irmã Simone, eu vim nesse foco. Cheguei ali, entreguei na mão da irmã Simone, virei as costas para lá e estou aqui escutando a palavra da irmã. Na hora da oração, o Espírito Santo falou assim, ó, tinha alguém do lado da irmã Simone. Aí eu falei, tá bom. Quando eu terminei de orar, eu falei assim para o irmão. Quase que eu vou do lado dele e não falo com ele. Quantas vezes eu já fiz isso aqui? 500 vezes. Eu vou sair da igreja porque o pastor não falou comigo. Que controle emocional é esse? Eu te abraço, eu só não te beijo. Aí, quando eu não fizer, você sai da igreja. Vocês estão entendendo isso? É hora de vocês, falar, não, que isso? Não. Eu tenho controle emocional, maturidade suficiente para entender isso. O pastor foi embora, não falou comigo. Ai, meu Deus, não sei o que, meu aniversário. Falar nisso, gente, tem uma irmã fazendo aniversário hoje, tem que dar parabéns. Não, pode até sair da igreja se não der o parabéns. Ah, meu Deus do céu. Se eu não der parabéns para você, você sai da igreja? Não. Já teve aqui. Meu Deus do céu. Meu aniversário foi muito triste. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Mas o que você está triste? O pastor não me deu parabéns. Aí Deus olha e fala, que isso, eu te dei vida, eu te mantive vivo, eu te abençoei, eu te dei até o que você não merecia. Aí só porque o pastor não te deu parabéns, você está querendo ficar triste, sua vida espiritual vai lá embaixo. Eu não sei nem se eu sou mais crente. Ninguém me ama, ninguém me quer. Tem 8 bilhões de pessoas no mundo. Alguém te ama. Entendeu? Quem reina ficou com medo. Quem reina ficou com medo desta afirmação verdadeira e real na vida de todos. Quem reina não fica com medo. Se eu falar para você, vai ter crise ano que vem. Ai, meu Deus, pastor. Ai, eu estou até passando mal. Traz água com açúcar. Não, vamos embora. Vamos estar juntos? Vamos estar juntos. Vamos ajudar o outro? Vamos ajudar o outro. Vamos ver soluções? Vamos ver soluções. Meu irmão, eu já estou pensando em criar uma moeda digital, irmão. Estou estudando para isso. Irmão, vocês estão pensando que meu pastor é doido. A visitante ali falou assim, esse pastor é doido. Não, irmão, a irmã vai entender aí já. Meu amigo barbudo lá atrás, gostei da barba, hein? Top. Todo barbudo é gente boa. É careca e barbudo é top. Chave para uma introdução. Sabe o que é crise? Sabe quando é que a crise tem efeito sobre a sua vida? Quando você não tem propósito. E eu vou te provar isso aí, você vai entender. Vou explicar direitinho que você vai entender. Crise é quando você está sem propósito.
Quando você tem um propósito, eu conheço pessoas que crescem na crise. Inclusive, a pandemia, teve gente ficando milionário na pandemia. Cresceu em tudo na pandemia. Porque essas pessoas elas já estavam se preparando para qualquer crise que tivesse. Elas iam, aí quando veio a crise, eles não viram crise, eles viram oportunidade. Eles tinham um propósito. Eles tinham algo para fazer. E aí, quem tem propósito, o que é o propósito? Você não, ano que vem eu quero buscar a Deus, eu quero fazer isso. Você já tem metas definidas. Quando a crise vem, é só você ajustar uma coisa ou outra e você continuar fazendo aquilo que você está fazendo. O universo vai convergir, que é Deus, a teu favor. Vou te provar isso. Vou dar um exemplo. Você sabe quando um casal entra em crise? O casamento está em crise. Quando perde o propósito do casamento. Quando o casal deixa o propósito de lado para olhar as coisas de modo individual e não como casal. Olha só, qual é o propósito? Para que eu casei? Qual é o propósito? Eu não casei para ter uma companhia. Eu não casei para dizer que eu tenho alguém do meu lado. Eu casei para ter uma família. Então, olha só, o primeiro pensamento. Se eu casei para ter uma família, eu vou fazer de tudo para minha família ficar bem. Entenderam? Eu não casei com uma mulher para ser minha empregada. Eu casei com uma mulher para cuidar, zelar, ajudar, e ela também a mim. Então, se algo sai fora disso, eu trago para esse propósito, e vice-versa. Entendeu? Quem está entendendo, diga amém. Agora, se eu casei sem propósito, tem muito homem que faz isso. O cara casa com a mulher, mas eu não sei o que ele estava com a cabeça, porque aí ele começa a dar ruim, porque crise, gente, vai vir em todas as áreas. Quer que eu prove? Vamos lá. Tem crise no casamento? Sim ou não? Tem crise com os filhos? Sim ou não? São duas áreas que não deveriam ter crise. Casamento, casa-se por amor. Como é que vai ter crise onde tem amor? Os filhos nascem, ama pai, ama mãe, mãe ama filho, e tem crise. Então, a crise ela vai acontecer em qualquer setor, em qualquer área. Nas áreas que nem deveriam ter, existe crise. Mas como é que você vai agora suprir essas crises? Conseguir passar por cima? É quando você começar a botar propósito. Alinhe o seu propósito esse ano. Dinheiro. Para que você quer ter dinheiro? Eu quero dinheiro para curtir, para fazer isso, para... Como é que você faz? Passar na cara dos outros? Como se fala? Ostentar? Como é isso? Jogar na cara. Eu senti que a irmã está com esse propósito, hein? A irmã Vanessa falou assim, pastor, jogar na cara. Eu sinto... tem uma frase dessa, né? Sambar na cara da sociedade. Aí é que tá. Aí quando vem uma crise para uma pessoa dessa, ela vai entrar em desespero, porque ela não vai conseguir sambar na cara da sociedade. Ela entra em depressão, aí ela fica mal. Agora, se eu tenho um propósito de ter dinheiro para ter dignidade, para ter desfrutar de uma alimentação melhor, ajudar outras pessoas. Quando a crise vem, eu falo, Senhor, me ajuda a ter condições. A crise não me frustra. Quem está entendendo, diga amém. Quando eu tenho um propósito positivo para o dinheiro, a crise vem e eu falei para Deus, quando a pandemia veio, eu falei, Senhor, tu sabes qual é a minha intenção. Eu preciso ter condições de ajudar as pessoas e tal. Você está entendendo? Agora, se eu tivesse o propósito de ostentar, na lancha, ou se os meus amigos só tivessem amigo por causa do dinheiro, a pessoa entra em depressão por falta de um propósito definido. Quem está entendendo, diga amém. Vamos continuar no exemplo. O casal que reina e governa, quando briga ou tem uma crise, senta e resolve a questão e decide melhorar o relacionamento e até a família. Por quê? Nós temos um propósito. Eu falo para os meus filhos, o propósito de vocês enquanto vocês estiverem conosco, é nos ajudar, nos dar paz, cuidar da gente. Eu vou ensinando a eles os propósitos. E depois que você tiver a sua família, é continuar nos honrando e sempre querendo nos ajudar e cuidar da gente. Você não terá mais a obrigação, mas você vai para uma outra família e nunca nos abandone e nunca deixe de nos honrar. Eu dou a ele propósito, nós, né, tanto eu como a pastora, ensinamos isso. Toda vez que eles estavam, de alguma forma, querendo tal, eu não posso deixar, porque a família tem um propósito. Nós temos um propósito como família. Quem está entendendo, diga amém. A partir de agora,
comece a falar assim, eu quero que a minha vida tenha um propósito em suas áreas. A irmã é professora, a irmã Vanusa é professora, e ela precisa colocar um propósito, já está no coração dela. Ensinar as crianças, ver as crianças passar de ano, fazer o melhor pelas crianças. Então, tudo que acontecer para atrapalhar isso, ela vai falar, não, eu vou continuar no meu propósito, eu vou fazer isso, eu vou remodelar o meu modelo de negócio, eu vou fazer isso, mas eu vou cumprir o meu propósito. Quando você faz isso, você está emitindo para o universo uma mensagem de que você não vai abrir mão dos seus princípios. O universo ama isso, princípios, valores. O universo está acostumado com isso, tá, gente? Quem muda somos nós. Você já viu, você passou, tinha uma jaca pendurada, no outro dia ela virou um caqui? Você já viu um cachorro, ele foi te atacar e ele pulou na sua mão e virou um gatinho? Você nunca vai ver isso, porque o universo é feito de princípios. E não muda. Então o ser humano não, o ser humano fica mudando. Tá bom? Vamos festejar. Tá ruim? Não tá bem, não tô legal. Deus é fiel, Deus é tremendo. Aí acontece uma crise. Onde é que está Deus que não viu isso acontecer comigo? Por que eu estou passando por isso? Ai, meu Deus do céu. Não, Deus continua sendo. Ele continua sendo Deus, ele continua sendo fiel. Quando você bota isso, estabelece isso no teu coração, o que acontece? O universo faz uma leitura de que você é uma jaca, no bom sentido. Por quê? Aquele ali não muda. Vamos mandar seiva para ele ser a melhor jaca maravilhosa que tiver no mundo. É assim que funciona. Agora, a Bíblia diz isso. Pastor, isso está na Bíblia? A Bíblia diz, a mente dividida não receberá nada do Senhor. Alguma coisa assim. Bota aí, se vira aí no Google. Homem inconstante, né? Fala que o ser humano que é inconstante, que tem a mente dividida, não receberá nada do Senhor. O Senhor é o universo, Deus é o universo. Então, se você fica hoje, você está feliz, está vibrando na felicidade. Amanhã você está na tristeza, o universo vai te dar o quê? Peraí, eu ia te dar a bênção hoje, que você está feliz, mas aí eu vou ver se você vai manter. Aí amanhã você já está triste. Não dou. O universo fica assim, ó. O anjo vem e vai com a bandeja para te abençoar. Porque nem você sabe, a Bíblia diz isso, tá? Eles vão encontrar aí o texto aí, tá? Ou seja, quando você tem propósito, a crise vai ter? Vai ter. Vai ter a treta? Vai ter. Vai ter o problema familiar? Vai ter. Não vai deixar de ter. Agora, quando você, ano que vem, estabelecer propósito para a sua vida, meu propósito é buscar a Deus. Olha lá, vamos lá? Uma vez que tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Não, acho que não é esse. O irmão, condição humilde, não, acho que está lá em Provérbios ou Eclesiastes. É Provérbios ou Eclesiastes, tá? Isso aí é uma outra coisa. Ou seja, vai aparecer ali. Quando eu aprendi isso, gente, eu tinha mente dividida. Eu era instável. E Davi também era instável. Lembra de Davi? O rei Davi? Rei Davi era espiritual. Rei Davi fazia salmos lindos. Daqui a pouco estava ele pegando a mulher do cara, desgraçando a vida dele. Olha que mente. Aí ele vai lá e fala: coloca em mim um espírito inabalável. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Aí quando eu li isso, eu falei, cara, essa parada aí. Eu estou muito, sabe, isso há 30 anos atrás, muito instável e tal. Isso melhora em tudo, nos seus relacionamentos com pai e com mãe. Por que o relacionamento com pai e mãe é ruim? Porque você explode em cima do seu pai e da sua mãe, você fica com raiva, aí você cria aquela confusão, aí daquele treta. Na hora que você entende isso, você entra num estado e você, não, ok, isso aqui eu não vou me meter, isso aqui eu não vou fazer. E você começa a reinar sobre aquela situação. Quem está entendendo, diga amém. É o propósito que vai te ajudar. Para alguém vir para a sua vida, essa pessoa tem que se alinhar um pouco, minimamente, com o teu propósito. Imagine vou arrumar uns amigos, os caras querem ir para a bagunça. Eu tenho uma família que tem um propósito, eu tenho um ministério que tem um propósito, tudo que eu faço, eu coloco um propósito. Aí vem uma pessoa me fala. Aí, gente, por favor, ouçam isso e aprendam. Quando você tem propósito, até as propostas que vêm, você fala, não, isso aqui eu não vou entrar, não.
Ah, mas não sei quantos R$ 1.000. Pô, até estou precisando dos R$ 1.000, dos R$ 40.000. Ô, vocês querem R$ 40.000? Hã? Agora, né, irmão? Hã? Tiago 1:7-8. Tiago 1:7-8. 7:8? Aham. Ah, tá. Então tá. Então eu leio aqui, daqui em diante. Obrigado, tá? Irmão, aqui é assim, eu dou a missão, a galera foi lá no Elon Musk para pegar a resposta. Se alguém de vocês, olha isso, gente, tem falta de sabedoria, pede a quem? A Ney? Pede a quem? Peça a Deus, que a todos dá generosamente. Sabe o que significa isso? Pega aí, toma, toma, toma. Olha aí, sem reprovar, sem criticar ninguém. O sistema do mundo te reprova. Se você for trabalhar numa empresa, se você não for bem, você é demitido. Se for para a escola, não for bem, vai ficar reprovado. Ele te dá generosamente, não te reprova, ou também em outras traduções, não discrimina. Ué, tá me pedindo sabedoria? Não, ele te dá generosamente e não te reprova por você estar pedindo sabedoria. E lhe será o quê? Direito legal. Peça, olha aí. Porém, olha a regra, olha aí a dica, a chave, a deixa. Peça, porém, com fé. Por que fé? Porque tu não está vendo. Tá burrinho. Tá burrinho. Tu tá meio burrinho. Aí você não está vendo, mas você acredita que vai acontecer. Eu vou pedir fé a Deus. Eu vou pedir. Fé não. Eu vou pedir sabedoria a Deus. E aí, não duvide, sem duvidar. Pois, aí vem, aquele que duvida é o quê? Semelhante à onda do mar. Vai e volta. Tá bem, daqui a pouco tá mal. Tá confiando em Deus, daqui a pouco não tá. Deus é fiel, Deus não é mais fiel. Pastor é bênção, pastor não é mais bênção. Pastor é uma maravilha, não é tão maravilha. A igreja é boa, já não é mais tão boa. A igreja tá bonita, não tá tão bonita. Essa pessoa fica assim. Vai ganhar o quê do Senhor? Vamos lá? O que essa pessoa ganha? Vamos lá! Lombarde, semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Isso aqui é triste, tá? No dia que eu entendi isso, eu parei de ir pilha de qualquer pessoa. Levado pelo vento, e alguém fala uma coisa, tu vai para lá. Alguém fala outra, tu vai para cá. Tu fica para lá, para cá. Portanto, não pense tal pessoa que tem esse comportamento que receberá coisa alguma do... Pronto. Vocês estão entendendo? Parem de ser inconstantes. Não sejamos meninos, meninas. Eu amo o pastor. Agora não amo mais não, que o pastor não fala comigo. Para com isso. Você tem que entender o processo, ver o propósito. Qual é o propósito pelo qual você vem para a igreja? Pelo pastor ou por Deus? Vocês estão entendendo isso? Como é que nunca mais Deus me tirou de... Antigamente eu tinha dificuldade de estabilidade. Quando eu entendi isso, eu falei, rapaz, eu tenho um propósito para estar aqui. Eu fiquei num lugar que não era fácil, não era fácil. Mas eu falei, eu tenho um propósito de estar aqui. E meu propósito não está alinhado com o propósito dessas pessoas, não. Está alinhado com o propósito de Deus. Então eu vou ficar. E vou fazer o que eu tenho que fazer. Quem está entendendo, diga amém. Pode voltar aí, por favor, para a gente ir para o fim. Ah, mas eu não falei? Então volta lá, em nome de Jesus. Tá vendo? Vamos fechar então o processo, para não deixar o ciclo aberto. Uma vez que tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Não é brincadeira, não. Eu sou a palavra viva, né, rapaz? Eu falei, tava... Tá vendo? Eu não decoro, mas fica só o trecho. Aí pelo trecho a gente acha, não é verdade? Vamos lá. Exemplos. Já, vai, vamos lá. Passa essa daí, por favor. Sou eu, né? Isso. Aqui. Opa, eu que passei. Aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Olha só. A pessoa que reina quando é demitida resolve fazer alguma coisa, empreender. Gente, pelo amor de Deus, eu sei que é triste, eu já passei por isso, tá? Eu sei o que é demissão, não estou te magoando com o que eu vou falar aqui agora, não. Ah, foi demitido, que se dane. Não estou falando isso. Mas eu já fui demitido e fui demitido com louvor, com êxito. Não foi aquela demissãozinha, não. Hoje você... Aí o pessoal do RH chama. Irmã Paula, eu estou indo bem devagar aqui para não, tá? Fica tranquila. Eu falei, aí quando eu olhei para ela, ela estava assim, ó. É porque tem um tapete fininho aqui. Pode ficar tranquilo, irmão. Estou aqui, mas estou ligado. Ó, preste atenção.
Eu fui demitido, não foi aquele que chamaram no RH, olha, nós estamos mudando o quadro da empresa. Mas você é muito bom, maravilhoso, delicioso, cheiroso, saboroso, vai, e você vai ter sucesso. Não, não foi nada disso. Foi o contrário. E vai, nessa tua força, vai! E é terrível. Só que tem um problema ainda. 20 anos fazendo ali, sem conhecer o mundo aqui fora. Você tem noção de ser 20 anos trabalhando num local, 20 anos quase, e não sabia como é que está o mundo aqui fora? Depois, quando eu cheguei da demissão em casa, a Laurinha desse tamanho, só de calcinha, de fraldinha, desse tamanhozinho, com um danoninho na mão, falou, papai, papai. Eu olhei para ela e pensei assim, até quando esse danoninho vai... Ai, que eu vou poder dar esse danoninho? Quem é pai, pensa logo, né? Meu Deus do céu, como é que eu vou fazer agora para dar o danoninho nessas crianças? O Biel já tinha me dado um prejuízo com o danoninho danado, que o Biel comia pilha de danoninho. Aí a irmãzinha já estava no... né? E aí, meus irmãos, eu, sem saber, eu já estava sendo preparado por Deus, eu tinha projetos, eu tinha uma porção de coisa que eu já estava pensando, formatando. Eu tinha acabado de ir no Rapaz para tirar umas fotos profissionais, para lançar um ministério de treinamento nas igrejas, de formação de liderança. Eu já estava quando aconteceu, veio aquele baque, aí você cai na lona. Mas aí você tem propósitos na sua vida. Vocês estão entendendo o mistério? Se você trabalha em algum lugar, que Deus te conserve lá por 600 anos. Que você seja funcionário do mês, todo mês. Que você seja muito abençoado nesse lugar. Mas um conselho para você, pense em ter outras coisas. Só pensa, projeta, bota no papel. Que se acontecer alguma crise no mundo e o seu setor for atingido, você vai ter um local, você vai sentir, vai ficar mal, mas depois você vai voltar e aí o universo vai se mover em teu favor. Amém? A Bíblia diz que Deus é o único que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Isso é mistério, ok? Então, a pessoa que reina, quando é humilhada, magoada, resolve em seu coração não ficar preso a malfeitores. No dia que você aprender isso, sua saúde vai melhorar. Seu coração, sua mente vai melhorar. Alguém te magoou, falou o que foi, seja quem foi, quando foi. Pode ser o Papa, irmão. No teu coração, perdoe. Libere. E vai viver a sua vida. Agora, eu estou assim nesse estado porque fulano fez isso, o marido me largou, a mulher me largou, meu filho me largou, minha filha me largou, o cachorro me largou, o cachorro me mordeu. Meu irmão, resolva no seu coração liberar, perdoar, vai buscar aquilo que Deus tem para você. Você certamente tem coisas que Deus quer fazer. Às vezes, quando eu falo de abrir negócio, às vezes não é só isso, às vezes é você fazer a diferença na vida dos outros. Quem aí já está com uma certa idade vai ser conselheiro e conselheira, vai ajudar quem já não sabe das coisas, tu vai lá dar. Por exemplo, se eu sou... eu não vou ter tempo para isso, né? Mas se eu fosse... né, quando eu ficar mais coroa, velho... velho não posso falar mais, que tem uma irmã aí que não deixa, né? Idoso. Velhinho com carinho, que eu amo os velhinhos aqui, né? Aqui não tem velho, aqui tem meninos e meninas, né? A irmã Iná, por exemplo, é uma menina. Vocês já viram como é que ela na hora do louvor? A irmã falta voar, irmã. É isso aí. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ficar dando conselho por mais novos. Bem, se eu não tivesse um ministério, eu ia só dar conselho. Meu filho, não faz isso, faça assim, assim, assim. Acabou. Eu dava conselho. Era o meu propósito de vida, dar conselho, tirar os garotos da menina da burrice. Olha, não faça isso. Seu Ney, mas é que eu estou apaixonada. Aí eu falei, meu filho, deixa eu te ensinar aqui, vem aqui. Olha essa mulher aí, olha esse perfil dessa mulher, é o que tu quer. E aí eu vou lá e mostro para ele o que é o perfil. Usa pelo menos, meu irmão, teu conhecimento para ajudar alguém. Entendeu? Vamos lá, então. A pessoa que reina, quando tem um problema, decide ir atrás do problema. Não é não? E por que tu fica atrás do problema, dando volta no problema, agarrando o problema, dizendo que tu tem um problema? Eu estou cheio de problema. Minha filha, eu quero estar cheio de solução. Qual é a situação? Às vezes o Josias liga, né? Mas a função dele é essa, trazer problema, né? Estou brincando. Está acontecendo isso, isso e isso. Quando ele não resolve, que geralmente ele resolve, tipo assim, ele resolve
botar um percentual bem alto aqui, 3% aqui, tá ligado? Ele resolve bastante. Mas quando não dá para ele resolver, ele traz para mim. Aí eu faço o quê? Eu vou atrás da solução. Eu vou ficar, meu Deus, estamos com esse problema? Ai, meu Deus do céu. Ai, Josias, pelo amor de Deus, Josias. Ai, meu Deus do céu. O que vai fazer, Josias? Ai, meu Deus do céu. Vem aí, cara. Não. Então, qual é a solução desse problema? O que a gente vai fazer? Vamos pensar aqui. Tem que fazer isso, fazer aquilo, buscar Deus, Deus vai dar a direção, faça assim, faz assim. Esse problema você tem que atacar, esse problema você tem que recuar, esse problema você tem que esperar, esse problema você tem que agir, esse problema você tem que ficar quieto. Deus vai te orientar como é que você vai fazer. Mas uma coisa eu faço, eu não estou com problema, estou com a situação a ser... Pelo menos a frase vocês aprenderam, né? Vamos ver se essa frase se torna verdade aí na vida de vocês. Indo para o fim de hoje, chave para a tua vida. Quem governa e reina já aprendeu e entendeu que crise é o quê? Leiam para mim. Crise é... Quando que você ia pensar que uma crise é a oportunidade de crescer e melhorar? A gente foi ensinado desde a escola. Vai repetir de ano. Vai ter prova de matemática. Um terrorismo, aí você já entra naquilo. É um problema. Meu problema na minha época de estudo era a prova, era a diretoria. Aquilo era um problema, sim ou não? Aí você descobriu que diretoria? Se te chamar agora na diretoria lá da escola lá, tu vai com medo? Pelo contrário, né? Se chamar pelo teu filho, tu vai cheio de moral, né? Mas na época que tu estudava, como é que falava de diretoria? O cheiro da diretoria me fazia tremer. O cheiro do... Como é o nome daquele? Mimeógrafo. Eu só gostava da diretoria por causa do cheiro do mimeógrafo, mas dava um medo, aquele cheiro de livro, aquele cheiro de, né? Eu ficava apavorado. Por quê? Aquilo era um problema que incutiram na nossa cabeça. Vai repetir. Olha, o diretor, José Mauro. Eu estudei com o diretor José Mauro. O cara dessa altura, gente boa demais. Depois que eu virei adulto, eu vi o quanto ele é gente boa, mas eu morria de medo dele, José Mauro. Ele tinha um queixinho assim, faleceu há pouco tempo já, coroinha já. Coroinha não, idoso. Então, quem governa vê numa situação oportunidade de crescer. E aí, assim, se você tiver esse pensamento em 2025, você vai ver só. Você não vai ficar parando mais diante dos problemas. Repita. Quem reina não fica escravo de crise. Vamos falar essa frase no 3? 1, 2, 3. Quem reina supera. Só que se você olhar para esse slide, é loucura. Crise. Falou em crise, eu estou em crise. Meu casamento está em crise. Parece que a pessoa abraça a crise. Parece que crise é uma coisa boa. Estou em crise. Minha vida entrou numa crise. Estou em crise financeira. Você está abraçando o problema. Eu preciso fazer algo. Para me ajudar a sair daquela situação. Se eu estou em crise financeira, eu vou buscar todas as ferramentas e acessórios, orientação. Pastor, mas eu não tenho dinheiro. Tem informação de graça aí sobre como... eu já devi tanto, irmão, no passado, há 20 anos atrás, que eu aprendi a negociação, a arte da negociação. Eu devia tanto que eu só não tinha dinheiro. Aí o que eu tinha que fazer? Aprender a negociar. Irmão. A crise era tanta, irmão. Eu ganhava R$1.000 e devia 5. Eu tive que aprender o quê? Negociar. Aí eu aprendi a negociar e ali eu consegui, e nessa, claro, eu buscava a Deus. Lembro uma vez eu buscando a Deus, orei muito, e aí eu tive uma ideia. Aí conversei com a pastora na época, né, a Paula, e ela me deu uma ideia melhor ainda, que mulher para ideia... A mulher para arrumar treta, irmão, não tem. Mas para ter ideia boa também não tem. Mulher top. Toda ideia que ela dá é bênção. E ela foi lá e melhorou a minha ideia. E aí aquela ideia fez com que a gente conseguisse pagar tudo que a gente precisava e ainda ficar linda. A ideia foi tão boa que eu ajudei minha sogra. Falei, véia, ou não, idosa, pega as tuas contas aí. Eu pensando que a coroinha devia pouco.
vou pagar tuas contas. Eu pensei que ela só devia Avon, revistinha da Boticário, abelhinha. E, irmão, a senhorinha veio... Irmão, tem essa passadeira aqui? Era mais ou menos isso. A irmã é aqueles caras que passam com carrinho vendendo coisa. Os caras estão tudo de Hilux aí, irmão. Agora eles vão nas portas de Hilux. E o povo tá devendo, minha sogra deve eles até hoje. Tô brincando, deve não. Aí quando eu vi, Rodrigão, a coroa puxou aquela lista assim, eu falei, rapaz, quase que eu entro em dívida de novo para ajudar. Ou seja, brincadeira, mas foi tão bênção que eu ainda consegui ajudar alguns da minha família, por causa de não abraçar a crise e pensar em oportunidade. Então, peraí. O exemplo de José eu vou pular, tá? Foi especialista em crise, por isso ele reinou, e olha quantas crises ele passou. Pastor, eu estou cheio de crise. Aprende com José. Ele era muito sonhador, mas não tinha nenhuma possibilidade, gente. Morava no deserto, família no deserto. Enfrentou a crise da inveja com os irmãos, tá? Problema familiar. Depois foi lançado no poço. Acabou. Estou dentro do poço. Não. Tem mais crise. Humilhação, desvalorização. Veio a quinta. Acusado de assédio. Pensa numa crise dessa. Tu não fazer nada e ser acusado que tentou agarrar lá a piriguete da esposa lá do faraó? Misericórdia. E aí, a sexta crise, isso ele era novo, tá? Foi preso injustamente, condenado por algo que ele não fez. Pensa, meu irmão, já estava em depressão na segunda crise. Entendeu? Sétima crise, acabaram os alimentos da terra, irmão. Tu tem noção? Pensa numa crise. A oitava, teve que lidar com seus opressores. Pior crise é você ter que lidar com pessoas que te fizeram mal, entendeu? Ele causou nele questões emocionais. Tanto é que a Bíblia deixa bem claro que quando ele encontra os irmãos, ele sai para uma sala e a Bíblia diz que ele ruivava. Fala uma outra palavra, mas diz que ele... Não tem aquele choro que vem da alma. Ele botou para fora, porque ele estava muito magoado. Imagine essas crises aí, tudo que ele passou. Aí fica você guardando. Irmã, chega hoje lá, chora. Vai para dentro do banheiro, liga a bica, tudo, chora. Bota para fora. Mas ele não guardou e por isso José foi lá, encarou todas as crises e governou. Eu creio que em 2025 tem essa chave para você aí, ó. Quem aprende a reinar em tempos difíceis vai transbordar e prosperar na terra. Quem quer prosperar em 2025? Então, aproveita essa bênção de Deus. No final do ano, você está ouvindo sobre esse assunto. Aonde você ia ouvir sobre isso? Esse versículo mudou a minha vida. Uma vez eu recebi um telefonema, isso há 25 anos atrás, ou até mais. E eu fiquei sem saber o que fazer. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não lembro, na época, era um problema de algum familiar que precisava da minha ajuda para eu ir lá para resolver a questão. E eu fiquei apavorado, porque eu não sabia o que fazer. Aí eu falei, aí eu não tinha ninguém para me aconselhar, porque eu trabalhava sozinho numa sala e não tinha ninguém lá. E aí eu falei, meu Deus, não tem ninguém aqui para me aconselhar. Bíblia. Abri a Bíblia. Quando eu abri, tinha esse versículo. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Aí eu falei, não. Fiz igual o homem de ferro. Levantei. Vou lá. Deus, já que o senhor deu a palavra, vai na minha frente. E fui, resolvi a questão, foi bênção para a pessoa, foi bênção para a minha vida e a questão foi resolvida. Então, se você está passando por alguma fase que está difícil, fase de crise emocional, sentimental, familiar, financeira, espiritual, pega todo esse ensinamento e decida. Agora, tudo que eu falei aqui, eu citei algum parente teu? Eu citei teu professor, seu ex-professor, seu ex-marido, ex-mulher? Eu citei algum deles? Sabe por quê? Porque não é sobre eles. Eu tenho um princípio que eu aprendi com Deus. Quem está aqui hoje é porque precisava ouvir exatamente o que foi dito. Eu tenho esse princípio comigo. Porque Deus, ele é simples. Eu te explico como funciona esse princípio. Deus, ele tem o controle de tudo. Ele sabe o que eu preciso. Ele sabe o que eu preciso ouvir, o que eu preciso que alguém
Então ele vai cercando. Ele cerca com a palavra, com a pregação, ele cerca com o louvor, ele cerca. O fato de você estar aqui hoje é porque você precisa ouvir. Talvez você não entenda que você precisava ouvir isso, mas a tua alma sabe que você precisava ouvir isso. Então, a partir de hoje, não espere ano que vem. O ano começa quando você decidir que ele começa. O ano não começa ano que vem, porque eu já expliquei isso. Em cada país aí tem anos diferentes. Por exemplo, o Ano Novo Chinês é diferente do nosso, são datas diferentes. O judeu também. O judeu está em 5.000 e pouco. Nós estamos em 2025, eles estão em 5.000 e pouco. Eles comemoram várias coisas, a gente não comemora. Então, para eles, cada ciclo é uma coisa, para nós é outra. Então, para de achar, porque o sistema diz que janeiro é o início do ano, aí você pega e só espera para tomar decisões e para mudar a sua mentalidade, sua vida, em janeiro. O que te impede de você pegar essa palavra hoje? E hoje eu vou fazer até diferente. Irmão Josias, tira a foto de todo mundo que está aqui e manda esse estudo aí, por favor, tá? Irmã Débora, tá? Isso, tá. Então já tirou? Então ele vai mandar excepcionalmente esse estudo de hoje para vocês, só para quem está aqui, tá legal? E excepcionalmente, a gente tem um princípio de que só quem pedir. Mas hoje eu quero liberar, porque eu quero fazer a minha parte na vida deles, tá bom? Então, vai ser liberado, pega aí dos visitantes que estão aqui hoje, né? Passa para eles. Eu sou você, eu pego esse estudo de hoje, para 1 minuto, desliga o telefone e vai 1 minuto. Isso aí dura, pelos meus cálculos, são 20 slides, 21. Então, você demora aí 10 minutinhos para você ler, olhar, pegar as chaves e fazer seu plano para 2025. Você vai ver só, você está valorizando o que Deus está te dando aqui. E outra coisa, eu brinco porque eu preciso, porque senão soninho bate, né, irmã Vanessa? O soninho hoje está batendo forte, né, irmã? Mas a minha, aí quando eu brincava, ela ria, acordava. Então eu tenho que brincar, porque quarta-feira, no meio da semana, vocês dormem aqui, né? A única que é firme na rocha é a irmã Neide, está aqui, ó. Hã? A irmã tá com 2 palitinhos aqui, ó, segurando o olho aqui para não cair, ó. Tô brincando. A irmã tá firme e forte. Essa irmã, Neide, ela era aquela que sentava na primeira fileira. Professora, eu não entendi. Pode explicar de novo? Eu não tenho aquela aluna que quer aprender, que quer ficar na primeira fileira. Então vamos lá. O que eu quero que você entenda? Isso que eu estou te ensinando hoje é de Deus para a tua vida. E não é porque eu estou ensinando. É porque Deus sabe o que você precisa. Eu não acredito num Deus que deixou você vir para cá em vão. Você veio aqui só bater cartão na igreja? Não. Deus, ele honra cada atitude que a gente... Se nós somos julgados pelas palavras, a Bíblia diz que cada palavra que a gente falar, a gente vai dar conta. Cada palavra. Imagine a atitude. Imagine uma vinda na igreja. Imagine ouvir a palavra. Então, o que vocês estão fazendo aqui é de um valor enorme para a vida espiritual de vocês. Só tem um detalhe. Há quem recebe, quem não recebe. Quem valoriza, quem não valoriza. Quem deseja, abre a alma e fala, isso que eu quero. Eu quero reinar na terra. Eu quero governar a minha vida, eu quero governar minha mente, eu quero governar minhas finanças. Eu não quero mais deixar as finanças me governar, porque é terrível, irmãos. Você vai num lugar, aí o dinheiro te manda. Você sabia disso? O dinheiro te manda. Você sabia que o dinheiro te manda, mas manda feio mesmo. Cala a boca. Não faça isso. Ele governa sobre a nossa vida, o dinheiro, mas não é, pastor, não, porque governa quem tem muito dinheiro. O dinheiro, meu irmão, quando você tem pouco, ele também te governa. Quer que eu te prove? Você vai numa loja chiquérrima. Você pode comprar o vestido lá? Tem uma parte lá que eu nem passo. Não passo, não, no bar shopping. É um lugarzinho que é assim, parece uma ratoeira. Tem uma opção de loja chique, Gucci, uma opção de coisa. Rolex, isso eu nem sabia que tinha, porque eu não gosto de passar ali, não. Se você entrar ali, tu pode comprar alguma daquela ali? Uma vez eu disfarcei, bati o olho na etiqueta que estava assim no chão, que eles deixam bem longe assim para... Porque o rico não vai nem olhar a etiqueta, vai chegar lá dentro e falar, eu quero aquele lá. A gente fica vendo o preço, eu quero saber o preço. 15 mil reais. Aí eu falei, bom, tudo bem, o vestido até bonito. Mas não, era só sandália. 15 mil reais, só sandália. Você pode ir lá e comprar? Sabe por que não pode? Porque o dinheiro vai dizer para você, você não pode. Você não tem condições. Você está entendendo? É verdade ou não é verdade? Você vai no restaurante.
Aí tá aquele cardápio maravilhoso, cheio de coisa gostosa. Aí tu vai passando a folha até chegar R$6,90. Hã? Self-service. Hã? Não é assim? Agora, quando tu tá com dinheiro, tu chega lá, o prato lá é R$50. Eu quero esse aqui. Esse aqui é 180? É esse aqui que eu quero. Aí o dinheiro vai falar para você, você não pode não. Aí tu resolveu, tá reinando na tua vida financeira. Calha a boca, eu posso. Eu estou brincando, mas é uma verdade ou não é? Então fique de pé em nome de Jesus.